Nessa semana nós lemos a Parashá Lech Lecha, é a Parashá que ela descreve muitos dos testes que Avraham Avinu ele passou na vida dele. Baruch Hashem passou com nota 10 com louvor em todos os testes que Hashem mandou para ele. E o primeiro teste que Deus ele está mandando aqui na nossa Parashá é o teste de Lech Lecha. Deus quer que Avraham ele saia da terra dele, da casa dos parentes, da casa do pai dele, e ele vá para uma terra estranha, vá para um lugar onde eu vou te mostrar. Deus quer que Avraham Avinu ele vá para Eretz Canaan, para a terra de Israel, e apesar das dificuldades, o Avraham ele está com a vida toda organizada na cidade de Haran, ele tem tudo, ele tem a família, ele tem trabalho, e ele se levanta e ele vai de acordo com a vontade de Deus, ele vai para Eretz Canaan. É interessante que se a gente olha o passuco, está escrito que o Avraham ele se levantou para ir para Eretz Canaan e ele foi para Eretz Canaan. Aqui tem uma pergunta muito grande. A gente sabe que a Torá ela não usa palavras desnecessárias. Aqui parece completamente redundante a Torá falar para a gente que Avraham ele se levantou para ir para Eretz Canaan e ele foi para Eretz Canaan. Não é óbvio que para ele ir para Eretz Canaan ele tem que sair de onde ele estava, ele teve que se levantar para ir para Eretz Canaan e chegar em Eretz Canaan. Para que a Torá está sendo redundante? Qual é a mensagem que a Torá ela está transmitindo para a gente? A resposta está no finalzinho da Parashá da semana passada, Parashá Noach. Está escrito sobre Terach, o pai de Avraham Avinu. Eles moravam numa cidade chamada Ur Kasdim, e está escrito que o Terach ele pegou o seu filho Avraham, a esposa de Avraham, Sará, e o neto dele, o Lot, e ele se levantou de Ur Kasdim para ir para Eretz Canaan. Olha que incrível, o Terach já teve essa vontade, essa ideia de ir para Eretz Canaan também, mas a Torá conta pra gente que ele chegou no lugar chamado Haran, e ele ficou lá em Haran, e só depois que o Avraham se levantou de Haran, e ele completou a viagem, ele foi para Eretz Canaan, para a terra de Israel. Os nossos sábios eles perguntam o que a Torá está falando, que o Terach ele se levantou para ir de Ur Kasdim para Eretz Canaan, mas ele parou no meio do caminho. Todo ser humano ele tem o seu objetivo, ele tem um potencial que ele foi criado aqui nesse mundo para atingir esse objetivo e conseguir fazer esse potencial dele. O que acontece? Esse potencial não se cumpre sozinho, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente precisa se esforçar, tomar decisões e muitas vezes também abrir mão dos comodismos. Não vai ser sentado no sofá vendo televisão que a gente vai ser campeão de nada e não vamos conseguir atingir o objetivo, a não ser que a gente se esforce e faça a nossa parte. O que a Torá está ensinando? Que o Terach ele queria chegar no objetivo dele, ele queria preencher o potencial espiritual dele, ele se levantou de Ur Kasdim para ir para Eretz Canaan, a terra de Israel representa o nosso objetivo, a gente chegar no nosso potencial espiritual. Então ele se levantou, ele foi para Eretz Israel, mas no meio do caminho tinha Haran, provavelmente ele encontrou alguma coisa boa lá, alguma coisa gostosa, algum comodismo que puxou ele e ele acabou ficando para o resto da vida em Haran. A Torá está trazendo um grande louvor para Avraham Avinu. Avraham, ele também se levantou para ir para Eretz Israel, mas ele podia ter parado no meio do caminho da mesma forma que o pai dele parou, porque encontrou algum comodismo, encontrou alguma coisa que puxou ele e desviou ele do objetivo dele na vida. Mas a Torá fala que Avraham, ele foi persistente, ele se levantou para ir para Eretz Canaan e ele chegou em Eretz Canaan, ele chegou no seu objetivo, no seu máximo potencial espiritual. Então é isso que a Torá está ensinando para a gente herdou de Avraham Avinu essa força de vencer os testes, e em especial esse teste de Lech Lecha, o teste do comodismo. A gente nunca vai conseguir crescer sem a gente se esforçar,
sem abrir mão do comodismo. Não dá para ter uma vida de crescimento se tudo que a pessoa quer na vida é ter tranquilidade, é ter conforto. Para ser campeão de uma corrida, a pessoa tem que acordar cedo, tem que suar a camisa. Para ser um campeão de natação, o cara tem que estar às 5 da manhã, ele está na piscina treinando. Assim também espiritualmente, se a gente quer ser campeão, se a gente quer chegar em algum lugar espiritual, a gente precisa se esforçar. Uma história muito interessante de um macaco muito raro e ao mesmo tempo era um macaco extremamente inteligente. Um grupo de cientistas quer capturar esse grupo de macacos que eles podem estudar, podem conhecer sobre esse macaco que era muito pouco conhecido, mas todas as armadilhas que eles tentam usar para pegar esse tipo de macaco, o macaco ele é tão esperto que ele não cai. Até que depois de desenvolverem, de pensarem muito, eles fizeram uma armadilha perfeita. O que é armadilha? É um pote de vidro que ficava enterrado dentro da terra. Ficava dentro desse pote a comida mais gostosa. Eles pesquisaram o que esses macacos mais gostavam, encheram esse pote com a comida do macaco, mas tem um detalhe interessante nesse pote, ele tem o gargalo dele muito estreito. Se você coloca a mão vazia, ele entra, mas quando você enche a mão não sai mais. Então olha o que acontece, esses macacos, eles estão vendo, eles estão sentindo aquele cheiro de comida, eles veem a comida naquele buraco, eles colocam a mão lá dentro, eles enchem a mão de comida, quando eles vão tirar, a mão fechada não sai mais. Só que eles estão tão desesperados que eles querem pegar aquela comida, eles estão presos pela comida, literalmente, e os pesquisadores, os cientistas, eles vêm capturar os macacos. O macaco vê o cientista chegando perto dele e começa a chorar, começa a ficar desesperado, mas ele não consegue abrir a mão, ele não consegue soltar aquela comida gostosa e eles são assim facilmente capturados. A gente escuta essa história e fala, gente, mas que macacos tolos, que bobos. A gente se comporta da mesma maneira, a gente fica preso no nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque a gente quer um pouco mais de comodismo, a gente quer um pouco mais de sofá na vida, de sentar com as pernas para cima, e não é assim que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. A gente herdou de Avraham Avinu o potencial, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se esforçar, a gente tem que muitas vezes na vida tem que abrir mão, como o vencedor da corrida, o vencedor da natação, eles abrem mão de muitas coisas, mas vale a pena, porque eles sobem lá no topo para receber a medalha de ouro, para receber o grande prêmio. A gente também, a gente está concorrendo a um prêmio espiritual que não tem tamanho. Vale a pena a gente se esforçar, abrir mão do nosso comodismo e Bezrat Hashem, a gente vai se tornar campeões espirituais. Shabbat Shalom.